O promotor de justiça Augusto Vilela era conhecido por sua postura inflexível diante da lei. Seus colegas o admiravam pela retidão, os juízes confiavam em seus pareceres e a imprensa o tratava como símbolo da integridade jurídica. Mas Augusto era, antes de tudo, um homem solitário. Viúvo desde que o filho, Caio, tinha apenas 7 anos, dedicou sua vida à criação do garoto e à construção de uma reputação imaculada. A disciplina era severa, mas o amor era genuíno. Caio cresceu sob os olhos atentos de um pai que via o mundo em preto e branco, certo ou errado, justo ou criminoso, inocente ou culpado. A complexidade da alma humana, no entanto, não se dobrava tão facilmente a esse binarismo. Na manhã de uma terça-feira cinzenta, a rotina de Augusto foi estilhaçada. Ao chegar ao fórum, encontrou um policial à sua espera. Um crime havia sido registrado na noite anterior. Um jovem havia sido preso por suspeita de homicídio em uma boate na Zona Sul. Testemunhas, imagens de câmeras, a arma jogada no beco. Tudo indicava o culpado. O nome do suspeito era Caio Vilela. Augusto não acreditou. Pediu para repetir. O policial hesitou, mas confirmou. Seu filho, doutor. Ele foi preso em flagrante. Aquilo não fazia sentido. Caio era um jovem introspectivo, estudava psicologia, era educado, respeitador, nunca teve envolvimento com drogas, nunca demonstrou impulsividade, não frequentava boates, não se envolvia em brigas. Mesmo assim, ali estava ele, acusado de matar a tiros um rapaz chamado Rafael Mendes, 23 anos, após uma discussão sobre uma garota. Augusto correu para a delegacia. Ao ver o filho na cela, seu mundo interno ruiu. Caio estava calado, o olhar baixo. Não tentou explicar, não implorou, não chorou. Quando viu o pai, apenas disse: "Pai, não fui eu." Mas não havia raiva na voz, apenas tristeza, um cansaço profundo, como se já soubesse que não seria acreditado. Para o sistema, Caio era culpado. Para o próprio Augusto, ele era inocente, mas só porque era seu filho? Seria ele capaz de enxergar além do laço de sangue, ou estaria apenas cego diante da tragédia? O promotor, acostumado a construir acusações, agora precisava desmontar uma, não como pai, mas como investigador. E a primeira pista vinha da própria apatia do filho. Na delegacia, Augusto revisou os autos do flagrante. O depoimento das testemunhas apontava que Caio discutiu com a vítima, sacou a arma e atirou 3 vezes antes de fugir. Uma câmera de segurança registrou parte da fuga, um homem correndo com um casaco escuro. A arma foi encontrada no beco. Impressões digitais parciais foram coletadas. Nenhuma era conclusiva. O delegado do caso, inspetor Davi Guimarães, afirmou que tudo se encaixava e que Caio já havia sido reconhecido informalmente por 2 pessoas, mas nenhuma das testemunhas assinou a identificação com convicção. Uma delas disse: parecia ele. A outra tinha cabelo igual. Augusto sabia que aquilo não bastava para condenar, mas também sabia que se fosse outro suspeito, ele mesmo teria exigido a prisão preventiva. Agora, a lei mordia o próprio criador. Caio foi transferido para o presídio de triagem. O pai, em segredo, começou a investigar por conta própria. Visitou o local do crime, conversou com donos de bares próximos, pediu acesso às imagens de câmeras da rua vizinha, algo que a polícia não havia feito. Numa delas, encontrou algo estranho. 2 rapazes caminhando apressadamente na direção contrária da boate, minutos após o horário estimado do crime. Um deles vestia um casaco idêntico ao que Caio usava. Mas quando Augusto deu zoom no rosto, percebeu que não era seu filho. Era outro jovem. O rosto lembrava Caio à distância, mas era nitidamente outra pessoa. Determinou-se a encontrá-lo. A imagem era borrada, mas o letreiro de uma pizzaria refletia na lente. Augusto foi até o local, conversou com funcionários, mostrou a imagem. Uma atendente reconheceu. "Esse aí vem aqui toda semana. O nome dele é Ítalo?" O promotor conseguiu o endereço. Era um apartamento modesto, Zona Leste. Bateu a porta. Um jovem magro, nervoso, abriu e tentou fechar ao reconhecer Augusto. "Eu não fiz nada", disse de imediato. Era Ítalo, e ele suava frio. A resistência dele só aumentou a desconfiança. Augusto entrou com autoridade. Ítalo cedeu. Aos poucos, a verdade emergia. Ítalo contou que estava na boate naquela noite com o Rafael, a vítima. Eles tinham uma rixa antiga que piorou por conta de dívidas de jogo. "A briga foi feia, mas eu juro que não fui eu. Não fui o único que saiu correndo. Tinha outro cara." Augusto escutava com atenção. "Que outro cara?" Ítalo hesitou. "Um amigo do Rafael. O nome dele é Lucas. Ele também saiu. Estava com um casaco igual ao do seu filho. Eu juro." A peça-chave começava a aparecer. Lucas. Augusto fez a conexão. Rafael, a vítima, tinha sido processado meses antes por ameaçar um colega de universidade. O nome desse colega, Lucas Prado. Ele havia retirado a queixa por falta de provas. Augusto buscou o endereço e o histórico. Lucas não tinha antecedentes, mas seu pai era um político influente no interior, do tipo que pagava para encobrir escândalos. O promotor viu ali o contorno de algo muito maior do que uma simples briga de boate. Talvez o verdadeiro assassino tivesse usado Caio como distração. Nos dias
dias seguintes, Augusto fez o que melhor sabia fazer: construir uma linha lógica. Solicitou imagens adicionais, buscou relatos, procurou contradições. Conseguiu com um técnico do IML o laudo balístico, que mostrava um detalhe importante. A arma usada não tinha impressões claras, mas apresentava um desgaste específico na empunhadora, sinal de uso contínuo. Caio nunca havia tocado numa arma. Lucas, por outro lado, praticava tiro esportivo. Augusto descobriu isso em fotos públicas no perfil antigo do rapaz. Era uma peça forte, mas não definitiva. Sabia que precisaria de algo irrefutável. Decidiu procurar Lucas pessoalmente, sem informar a polícia. Ao encontrá-lo, o rapaz se mostrou arrogante. Seu filho está preso, não está? Então o problema não é meu. A frieza do garoto irritou Augusto, mas ele permaneceu calmo. Foi ao clube de tiro, onde Lucas treinava. Lá, conheceu um instrutor que, após alguma insistência, admitiu que Lucas havia sumido por semanas após a data do crime. Disse que tinha viajado, mas parecia nervoso. Augusto pediu as gravações de segurança do clube. Em uma delas, datada de 2 dias antes do crime, Lucas aparece treinando com uma arma semelhante à usada no assassinato. O promotor agora tinha mais que coincidências. Tinha um padrão, um motivo, uma oportunidade e, possivelmente, a arma do crime. Ainda assim, nada disso valia judicialmente sem provas diretas. Foi então que ele se voltou ao ponto mais vulnerável: Ítalo. Se Ítalo confirmasse que viu Lucas atirar, o caso mudaria de figura. Augusto foi até ele e em tom grave disse: "Você vai continuar se escondendo? Meu filho está preso por algo que não fez, mas isso vai mudar." Ítalo chorou, disse que tinha medo, que a família de Lucas era perigosa, mas prometeu que se o promotor garantisse proteção, ele testemunharia. Com isso, Augusto preparou a petição. Incluiu todos os elementos que descobrira, anexou as imagens, os relatórios, os testemunhos, protocolou diretamente no gabinete do juiz. 3 dias depois, o pedido foi aceito. Caio foi solto, ainda não inocentado, mas livre até o julgamento. Pai e filho se abraçaram na saída. Nenhum dos dois falou, apenas se olharam. E naquele olhar havia mais do que gratidão. Havia dor, raiva, perda e um fio de esperança. A liberdade de Caio trouxe um breve alívio, mas o peso da acusação ainda pairava como uma sombra constante. Mesmo fora da cela, ele se mantinha distante, silencioso, com os olhos sempre fixos em algum ponto indefinido da realidade, como se tentasse escapar de um labirinto interno. Augusto, por sua vez, estava dividido. Um lado seu ansiava por justiça, o outro lutava com a culpa de ter deixado o filho tanto tempo nas mãos do sistema que ele mesmo ajudou a construir. Era um paradoxo cruel. Para libertar o próprio sangue, teve que agir como nunca fez com nenhum outro réu, com dúvida, com humanidade, com compaixão. A consciência do promotor, que antes te alimentava de códigos e sentenças, agora sangrava com cada escolha. A estratégia seguinte era arriscada, mas necessária: desmascarar Lucas publicamente. O promotor sabia que, uma vez exposto à opinião pública, o garoto poderia cometer um deslize, e era disso que ele precisava. Vilela marcou uma entrevista com um jornalista investigativo de confiança e entregou, de forma anônima, todas as provas não oficiais. O caso foi ao ar em um programa noturno com manchetes provocativas: "Filho do político pode estar por trás de assassinato atribuído a inocente." A comoção foi imediata. Nas redes sociais, a pressão se voltou contra Lucas. Em menos de 48 horas, o advogado dele entrou com uma ação por difamação e afirmou que seu cliente não tem nenhuma ligação com o caso. Foi o erro que Augusto esperava. Com a movimentação judicial, Lucas precisaria se apresentar em audiência. Isso daria ao promotor a chance de convocar testemunhas e confrontá-lo com as evidências sem ainda acusá-lo formalmente, ou bastante para pressionar. O juiz autorizou o comparecimento de Ítalo como parte da investigação. No tribunal, Lucas manteve a pose, frio, calculista, falou apenas o necessário. Mas quando Ítalo entrou na sala, tremendo e de cabeça baixa, algo mudou. A tensão era palpável. O jovem respirou fundo e, diante do magistrado, declarou: "Foi ele. Eu vi quando puxou a arma. Eu vi quando ele atirou." O advogado de Lucas protestou, disse que aquilo era calúnia, mas o juiz mandou constar em ata. A partir dali, o caso se abria. Augusto sabia que agora a linha era tênue. Precisava agir como promotor e pai, e manter a integridade. Solicitou ao juiz a quebra do sigilo telefônico de Lucas na noite do crime. As mensagens reveladas mostraram algo perturbador. Uma conversa entre ele e Rafael, minutos antes da morte, onde Rafael dizia: "Chega disso, você tá indo longe demais." A última mensagem de Lucas foi: "Você me obriga." E então,
o silêncio. Era uma frase ambígua, mas poderosa. Bastava montar a narrativa, ligando os pontos. Augusto entregou tudo ao Ministério Público, renunciando a qualquer envolvimento direto no caso. Estava decidido a deixar que outros julgassem, para que Caio pudesse ser defendido de forma legítima. Enquanto isso, a vida do filho ainda era um mosaico partido. Caio começou a fazer terapia compulsória, mas as marcas do cárcere, da humilhação e do medo se arrastavam em seus gestos. "Pai, se não fosse você, eu estaria apodrecendo lá dentro", disse numa das raras vezes em que abriu o coração. "E eu nunca mais vou ser o mesmo." Augusto escutava, sem saber o que responder. A culpa era silenciosa, mas constante. Ele percebia que por anos impôs ao filho um peso que agora cobrava seu preço. Ao querer criar um homem reto, talvez tivesse criado um garoto que nunca teve permissão para errar, nem espaço para pedir socorro. No mês seguinte, Lucas foi formalmente denunciado. As provas foram consideradas suficientes para abrir processo. Com o novo foco da investigação, o nome de Caio foi retirado do caso e o promotor responsável pediu o arquivamento da denúncia contra ele. A imprensa começou a explorar a reviravolta. Filho do promotor é inocentado. Novo suspeito tem conexões com político influente, mas nenhuma manchete recuperava o tempo perdido. Nenhuma manchete apagava as noites no presídio, o medo, a solidão. Nenhuma manchete reconstruía a confiança ferida entre pai e filho. Certa noite, os dois sentaram na varanda da casa. A cidade dormia sob um céu limpo e indiferente. Augusto levou 2 xícaras de café e ficou em silêncio ao lado do filho. Por minutos, só o som dos grilos e do vento. Até que Caio falou: "Você me ensinou a nunca fugir, e eu não fugi. Mas naquele lugar, pai, eu desejei não existir." A frase atingiu Augusto como um soco. Quis abraçá-lo, mas não teve coragem. Apenas disse: "Eu falhei com você, mas estou aqui agora e não vou mais falhar." Pela primeira vez em meses, Caio sorriu. Não um sorriso de alívio, mas de reconexão. O julgamento de Lucas durou 3 meses. No fim, foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. O promotor do caso não era Augusto, mas o velho promotor assistiu tudo da última fileira do tribunal. Não sorriu com a sentença, não vibrou, apenas fechou os olhos como quem finalmente respira depois de muito tempo debaixo d'água. Ele sabia que dali em diante precisaria ressignificar tudo: seu papel, sua fé na justiça, sua relação com o filho e, principalmente, sua própria humanidade. Não era mais o mesmo homem. A lei, que por tanto tempo foi seu refúgio, agora era também seu espelho. Caio retomou a faculdade. Aos poucos, voltou a escrever, coisa que fazia quando era adolescente. Augusto passou a caminhar com ele nas manhãs de sábado, algo que nunca tinham feito antes. Não falavam sobre o passado. Não havia mais necessidade. A dor ainda existia, mas tinha se transformado em lição. Uma que nenhum livro de direito ensina. A justiça começa quando você decide ouvir, mesmo quando não entende. Quando escolhe enxergar, mesmo quando dói. E quando tem coragem de defender, mesmo sabendo que o mundo inteiro está contra. Porque no fim, não há lei maior do que o amor. Gostou dessa história? Então imagine quantos outros inocentes estão atrás das grades porque ninguém quis escutar. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita na justiça, mas também entende que ela precisa ser humana. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias reais com o poder de emocionar e transformar. Deixe nos comentários o que você faria no lugar do promotor Augusto.